Bom, pessoal, vamos lá continuar nossos vídeos aqui, as nossas gravações. Hoje falando de verificação dos estados limites de serviço, tá? Nós já iniciamos aí o conteúdo de vigas, né? Detalhamento de vigas e uma parte principal também que a gente vai precisar enfim, não só em vigas, mas em qualquer estrutura, é a verificação dos estados limites de serviço, né? Nós já tivemos uma aula sobre segurança, onde nós comentamos sobre isso, onde nós falamos sobre os estados limites estados limite último, né? E os estados limites de serviço, tá? Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, tá? E falar um pouco mais e escrever alguns aspectos, tá? Importantes aqui no conteúdo, tá bom? Bom, o que acontece, pessoal? Quais são os fatores aí que influenciam nas flechas e nos deslocamentos, tá? Primeira coisa, pessoal, fissuração. É por isso que eu comentei lá na primeira aula de detalhamento de viga e detalhamento da armadura na seção transversal, nós precisamos verificar a abertura de fissura. A abertura de fissura ela é importantíssima, tá? Por todas aquelas questões que já comentamos, tá? A questão da durabilidade do concreto, tá? Da diminuição de rigidez, tá? Quando o concreto fissura, você está abrindo o concreto para os agentes externos, né? Corrosão, umidade, né? Consequentemente corrosão, enfim. São todos os agentes externos aí que podem prejudicar a qualidade do seu concreto e a durabilidade do seu concreto, tá? Então, um ponto crucial aqui da fissuração é o que? É a redução da rigidez e a flexão do elemento estrutural. A partir do momento que vai fissurando o meu concreto, onde tem a cada fissura, aquele pontinho lá no concreto não resiste a absolutamente nada, tá? Então, é importante que leve-se em consideração o nível de fissuração e a abertura de cada fissura. Nós precisamos controlar essas fissuras, essas aberturas, para não dar prejuízo aí na durabilidade do concreto, tá bom? Outro detalhe importantíssimo é a fluência. Tá? A fluência é aquela deformação lenta que ocorre ao longo do tempo aí, no concreto. Tá? Então, você precisa calcular flechas ao longo do tempo, não só a flecha elástica. Né? A flecha elástica é aquela flecha que você calcula ali quando você tira o escoramento, quando a estrutura é de serviço. Mas daqui a 10, 15, 20 anos, assim, 70 anos que a gente calcula, como é que vai ficar isso? As flechas elas vão sempre aumentando. As flechas elas nunca vão estabilizar. Elas podem aumentar, mas aumentar pouquinho, pouquinho. Mas estabilizar, não. Tá? Elas vão sempre aumentando. Outro detalhe também, o efeito da temperatura, em geral são pequenos e podem ser desprezados. Tá? Por isso vem aí a questão também da armadura mínima que a gente comentou. A retração, tá? Que é a variação de volume por perda de umidade, isso também é importantíssimo, tem que ser levado em consideração. Por isso aí os estudos é importante, uma disciplina chamada Reologia do Concreto, que vocês vão entender como que é o comportamento do concreto diante desses efeitos, fluência, retração, se for para protendido, relaxação do aço, enfim, tá? Então, a retração ela sofre influência do processo construtivo do fator água-cimento e do processo de cura, a importância de se molhar o concreto, tá? Os aspectos construtivos, né, as providências de cura, tempo de desforma e de retirada do escoramento, tá? Então, temos que ter atenção a tudo isso aí, porque tudo isso vai influenciar no seu deslocamento da peça, tá bom? Bom, então isso aqui, pessoal, é um gráfico, um diagrama momento, curvatura, tá? Então você veja que isso aqui é importante, esse gráfico, ó. Deixa eu botar aqui a minha canetinha. O que acontece, ó? Veja que a partir do momento que eu vou aumentando o carregamento ou o momento aqui, o comportamento ele é linear. Até aqui, meu concreto não fissurou. Lembram do estágio 1? Para que serve o estágio 1? Para eu justamente calcular esse MRzinho aqui, que é o momento de fissuração. Tá? Então, isso aqui é interessante, porque você vai aumentando a carga e você vai vendo aqui a curvatura, como se comporta. Atingi o meu momento de fissuração, imediatamente eu saio do estágio 1, vou para o estágio 2, a minha peça fissurou, eu entro aqui no estágio de formação de fissura, tá?
A partir do momento dessa MRN aqui, eu vou para a parte de fissura estabilizada, tá? Até que eu atinjo aqui a plastificação do meu concreto, tá? Então eu entro aqui no meu regime plástico aqui, tá? Que seria o cálculo, esse estágio 3 aqui, que é aquele diagrama parábola retângulo, todo aquele esquema, né? A gente admite que de forma bem grosseira, simplificada, que o nosso FCTK é um FCK dividido por 10. Isso é apenas para você ter uma estimativa. O ideal é que você calcule lá o FCTK, inferior, superior, médio, né? Para que você tenha um valor mais correto. Tá? Então, normalmente, para cargas de serviço, o nível de tensões de compressão é da ordem de 40% a 50% da resistência do concreto à compressão. Então, veja que sempre a gente vai estar trabalhando aí no estado limite de serviço na ordem de 40% a 50% aí das cargas, certo? Das 40% a 50% da resistência à compressão. Então, nestas condições, a seção encontra-se seguramente no estágio 2 aí de solicitação, tá? A gente vai trabalhar no estágio 2, ou seja, para cargas em serviço, e todo o cálculo de flecha, deslocamento, vibração, abertura de fissura, a gente calcula no estágio 2, tá? Beleza? Vamos em frente. A deformação real da estrutura depende também do processo construtivo, assim como das propriedades, dos materiais, principalmente do modo de elasticidade e resistência e da resistência à tração do momento de sua efetiva solicitação. Então, é importante que o concreto, quando ela vai entrar em serviço, quando você vai tirar o escoramento ali, você tenha um concreto com uma resistência boa. Tá? Por isso que se tira aí o escoramento, lógico, estou colocando aqui de forma geral. Tá? Existem os concretos com adições que aí você consegue tirar o escoramento com um tempo antes. Mas o concreto, em geral, a gente tira ali com 15 dias, por exemplo, né, que já tem uma resistência boa e tal. Tá? Pode tirar com 7 também, enfim, depende aí do concreto que você está trabalhando. Mas em geral a gente tira com 15 dias, o concreto já está com uma boa resistência. Então isso influencia. Então quanto mais cedo tirar meu escoramento, mais vai deformar a minha peça. Tá? Não se pode esperar, portanto, de grande precisão nas previsões de locamentos dadas pelos processos analíticos. É muito complicado, pessoal. A gente está sempre estimando aí, tá? Estimando esses valores, mas não tem como você precisar dizer, olha, vai estar uma flecha de tanto. Tá? É apenas uma estimativa. Bom, então aquele gráficozinho lá é bem interessante. Ó. Aqui eu mostro os gráficos da deformação e tensão. Então vejam que são gráficos lineares. Tá? Quando eu vou aqui para o estágio 2, aqui não tem figurinha, tem estágio 2 está aqui. Ó. Deformação linear. A tensão também, a diferença é que eu não tenho a colaboração do concreto tracionado, mas na prática nós temos, eu sempre comento, bato na tecla isso com vocês, o concreto tracionado existe, ele contribui para a resistência da peça, a região íntegra entre concreto, a região do concreto íntegra entre duas fissuras, isso contribui para a rigidez da peça e influencia no cálculo do deslocamento, então deve-se levar em conta na maioria dos casos. A nossa norma aqui despreza a contribuição do concreto tracionado, como se todo o esforço de tração tivesse sido resistido pelo aço. Tá? Então veja que até aqui, no estágio 1, a tensão atuante no meu concreto é inferior ao FCT, que é a resistência do concreto tração. Quando passa para o estágio 2, o meu concreto já ultrapassou aí. Tá? Beleza? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Para avaliar o comportamento de serviço das peças fletidas de concreto, verifica-se inicialmente se a peça está fissurada ou não. E assim usam-se as características de cada estágio para obtenção das propriedades geométricas e tensões de deformações. Já vamos ver na próxima aula como obter as características geométricas, tá? Seção homogeneizada, inércia, tá? Para cada estágio desse aí. Perfeito? Bom, uma coisa muito comum, pessoal, por isso que é importante ter atenção para o estado limite de serviço ou de utilização, porque acontece isso aqui muito na prática. Veja só,
necessidade de nivelamento de superfícies que deveriam ser horizontais, através de revestimento adicional. Além de representar o aumento do custo total da obra, tende a provocar o aumento das flechas devido ao acréscimo de cargas na laje. O que acontece? Eu fiz aqui uma laje, por exemplo, e ela deformou bastante. Veja que ela deu uma fletida aqui um pouquinho, tá? E aí, como ela fletiu, eu preciso nivelar meu piso. Porque, por exemplo, acontece muito na prática, tá? O piso, já existia um piso, por exemplo, eu fiz a minha laje, coloquei o contrapiso, tal, e coloquei aqui o revestimento, tá? E o revestimento, quando a laje cede, tá? O revestimento desplaca, tá? Faz isso aqui, o revestimento desplaca. E aí já viu, né? Então você precisa corrigir isso daí. Aí você vai fazer o que para corrigir? Vou retirar o piso aqui, vou fazer um novo enchimento aqui, né? Para nivelar a laje e colocar revestimento por cima. E aí você também está aumentando a carga, você está aumentando o deslocamento. Tá? Então essas questões é interessante que você resolva lá no início. Tá? Calcular direitinho, evitar esses deslocamentos, porque a cada vez que você vai colocando mais carga, a minha flecha vai aumentar. Tá? Outra coisa também interessante, em laje de cobertura ou varandas em balanço, as flechas excessivas podem causar uma inversão da inclinação prevista, interferindo na drenagem de águas pluviais. Então, isso aqui são detalhes de projeto. Pessoal, veja, eu sempre digo isso. A gente pode evitar e prevenir de forma precoce, aí, lógico, os problemas nas estruturas lá no projeto de arquitetura. Tá? Então, nessa questão aqui, se eu tiver uma laje, onde eu tenho um caimento aqui, ó, eu tenho que ter atenção a isso aqui, eu tenho que calcular direitinho o deslocamento dessa peça para que ela não chegue a deslocar muito aqui, tá? E fazer um caimento adequado para que a umidade venha para cá, porque senão fica acumulando umidade aqui e aí vai dar outros problemas, tá? Então, isso aqui é um erro de projeto, tá? Então, temos que ter cuidado com isso aqui. Outro detalhe que se deve verificar aí a deformação excessiva, tá bom? Outro caso também, lá na disciplina de patologia, eu falo muito sobre isso. Paredes não estruturais, paredes de vedação aqui, né, alvenaria, podem apresentar fissuras se ocorrerem flechas excessivas nas lajes. Devido à grande rigidez das paredes, elas conseguem acompanhar a deformação dos elementos. Então veja, pessoal, imagine que eu tenho uma alvenaria aqui. Então, se essa peça desloca, essa viga aqui, por exemplo, tá, a alvenaria vai fissurar inteira aqui. Tá? Aí depois, para você corrigir isso aqui, pode fazer um grampeamento, enfim, fazer algumas coisinhas para um efeito paliativo, pode chegar a fissurar novamente. Então, eu posso ter fissuração por conta de deslocabilidade aqui excessiva dessa viga, como posso ter por deslocabilidade excessiva dessa viga de cima aqui, ou das duas. Então, para cada exemplo desse que eu comentei, eu tenho um padrão de fissuração diferente aqui na alvenaria. Tá? Então, é importante que nós tenhamos cuidado com relação a isso daí. Ok? Outra coisa, ó. Deformações de lajes de vigas podem afetar o bom funcionamento de esquadrias, portas, janelas, enfim. Tem que ter muito cuidado. Imagine se você tem aí uma porta de vidro, um painel de vidro. Tá? Então, se essa viga deforma em cima ou embaixo, muito excessivo, pode quebrar esse vidro. Tá? Então, temos que ter muito cuidado. Outra coisa aqui, ó, o ângulo de rotação do apoio. Tá vendo? Ó, se a laje ela deforma, aqui desloca, o que acontece? Vai haver uma separação aqui do meu elemento com a alvenaria, então vai fissurar, tá? Ok? Então tem outro exemplo aqui, ó, perigo de ruína por instabilidade de paredes ou pilares esbeltos devido à rotação provocada pela deformação da laje ou viga, tá? Então temos que ter cuidado também, rotação disso aqui. Às vezes o seu pilar é muito esbelto e aí acaba gerando esse deslocamentozinho aqui. Tá bom? Então, tenham cuidado com isso daí. Vou tomar uma água aqui. Vibrações em pisos causam sensações desagradáveis aos usuários. Essas vibrações decorrem de deformações excessivas associadas à rigidez deficiente. Às vezes você tem uma peça
que está com a rigidez baixa, né? Então ela vai vibrar, vai deformar bastante. Então, tem que ter cuidado com isso daí. Em regiões de juntas de dilatação, deformações diferenciais entre os elementos estruturais adjacentes podem influenciar. No caso de pontos, essas deformações podem inclusive gerar consequências bastante, né? Então, se você tem variação aqui, tá? Essa região aqui vai gerar uma junta que já existe, mas essa junta pode aumentar, tá? Devido aqui à vibração causada pelo tráfego dos veículos, tá? Flechas excessivas podem acentuar o aparecimento de fissuras na peça, afetar a estética também. No âmbito global da estrutura, deformações excessivas podem acentuar os efeitos de segunda ordem globais, cujas consequências se refletem na deslocabilidade lateral da estrutura, numa maior possibilidade de ocorrência no estado limite último, né? Então você sempre tem que fazer, se vai fazer um prédio, você tem que verificar a estabilidade global, verificar aí fatores de gama Z, gama FAT, enfim, tem vários fatores aí que influenciam na deslocabilidade do prédio. Você precisa verificar isso para que vento, por exemplo, influencia muito a deslocabilidade. Se meu prédio está deslocando muito para um eixo ou para o outro, você precisa aumentar a rigidez em um desses eixos aí. Então você pode trabalhar, por exemplo, com os núcleos de rigidez, que são pilares parede. Você pode colocar ali na caixa do elevador, por exemplo, para enrijecer a rigidez do prédio. Beleza? Bom, então aqui é só um resumo, né, do que nós já temos, o estágio 1. Momento atuante menor do que o momento de fissuração. Os valores de tensões são menores do que o FCT. Aplicações em concreto protendido. Lá na disciplina de protendido a gente comenta. Basicamente, protendido a gente trabalha no estágio 1. Por quê? Porque a gente utiliza aquilo que o concreto tem de melhor, que é a compressão. Tá? A gente quer que o concreto não fissure. Então vamos trabalhar aí no concreto no estágio 1. No estágio 2, o meu momento é maior do que o momento de fissuração. Eu tenho formação e configuração definitiva. Tá? E aí eu tenho o estágio 2, o estágio 2 puro, justamente aqui, quando eu tenho a parte de configuração estabilizada. As minhas fissuras já estão estabilizadas aqui. E estágio 3 é variável obtida de acordo com carga, momento, curvatura. Tá bom? Aqui é o gráfico, o diagrama rigidez, momento. Né? Então veja que minha rigidez até o estágio 1, como não houve fissuras, ou pelo menos não fissurou, a gente admite que a rigidez seja uma constante. A partir do momento de fissuração, a peça começa a fissurar, e aí a minha rigidez começa a cair, começa a cair, começa a cair. Tá bom? Bom, o que eu posso fazer para minimizar aí os efeitos de deformação excessiva? Primeira coisa, modificar a geometria da estrutura, reduzir o vão livre das vigas e lajes. A minha laje está vibrando bastante. Tá? Quer dizer que ela vai cair? Não, não necessariamente ela vai cair. Tá? Mas você tem que ter cuidado isso, porque quando você dimensiona as estruturas, você tem que já comentar isso diversas vezes. Você dimensiona não só para o estado limite último, para que ela não chegue à ruptura, para que ela não está associada à perda de capacidade existente, mas também ao estado limite de utilização ou de serviço, para que seja relacionada ao conforto do usuário. O usuário tem que trafegar, o usuário tem que estar convivendo ali, vamos dizer assim, com a sua estrutura e sem ter problema algum. Por exemplo, é muito desconfortável chegar numa laje e ainda estiver vibrando bastante. É muito desconfortável chegar numa casa e ver a viga com um bucho enorme, fletindo bastante. Tá? Então nós precisamos ter cuidado com relação a isso daí. Então, se eu estou com vãos excessivos de laje ou de viga, tenta reduzir. Ah, mas a arquitetura não me permite. Tá? Então vocês vão ter que aumentar a altura de viga, a altura de laje, tá? Ou trabalhar até mesmo com outros materiais, seja com concreto protendido ou estruturas de aço. Tá? Enfim, então fica a critério de vocês. Tenta modificar a geometria, mexe aí na largura, mexe na altura, que influencia muito na rigidez, né? Aumentar a largura das vigas, diminui apenas linearmente as flechas nas vigas não fissuradas e em menor proporção para as vigas fissuradas. Porque se você pegar e calcular a inércia de uma viga, considerando uma viga retangular, é BH 3 sobre 12, né? BH 3 sobre 12. Então, se você mexe aí na altura, você está levando ao cubo. Se você mexe na largura, você não está levando apenas a 1, né? Então, é melhor mexer na altura, tá? O que mais?
Consideração de parte da laje como mesa de compressão das vigas. Já comentamos sobre isso na aula de viga T. Tá? Você pode considerar parte da laje na contribuição da viga T e trabalhar na viga, né? Parte da laje como contribuição para a rigidez da viga. Então isso melhora muito a sua deslocabilidade e isso é importante. Então, vamos trabalhar aí com armadura de compressão. Já falamos isso lá na aula de viga T. Tá? Posso também aumentar a armadura de tração. Temos que tomar cuidado aí para a armadura, para não aumentar demais, não ir lá para o domínio 4, tá? Tenho que ter cuidado com relação a isso. Posso também mexer, como eu falei, aumentar a armadura de compressão, reduz um pouco de deformação com o tempo, tá bom? Então são algumas soluções aí que eu posso trabalhar. Seleção de traços que aumenta o módulo de elasticidade e a resistência à tração do concreto. Então, por exemplo, vamos trabalhar com agregados, brita granítica, por exemplo, é melhor do que brita calcária, né? Tipos de cimento e aditivos, tem influência muito forte nas características mecânicas do concreto. Então, vê direitinho qual tipo de cimento que você vai trabalhar. É um cimento de alta resistência inicial, tá? As próprias adições vão trabalhar com aditivos, tá? Então, incorporador de ar, enfim. Vou aqui falar sobre isso, tá? Concreto com melhor resistência à tração, as providências que minoram os efeitos da retração e da fluência são relacionadas à boa execução, principalmente a cura bem feita. Os efeitos da melhoria da resistência à tração são mais visíveis nas peças fissuradas. Então, tudo isso influencia, pessoal. Tem que molhar o seu concreto. Tem que fazer a cura do seu concreto. Isso fissura. Se você não molhar seu concreto, sua peça vai fissurar. Tá? Temos que molhar aí e minimizar esses efeitos. Ok? Bom, opções dos procedimentos de execução da obra, retardar o primeiro carregamento do concreto. É importante que você deixe, se você puder, deixe seu concreto o maior tempo possível escorado, para que ele ganhe resistência, tá? Nessa fase, embora a peça tenha a resistência necessária para suportar o carregamento, não tem resistência à tração adequada para não fissurar. Então, vai fissurar. Se fissura, diminui a sua rigidez. Planejar os procedimentos de escoramento e reescoramento, tá? Aquilo que eu sempre comento, evitar que os escoramentos impliquem carregamentos prematuros. Cura para assegurar a resistência à tração potencial do concreto e diminuir a retração e a fluência. A cura evita que as tensões de tração superem a resistência à tração, tá? Isso é importantíssimo aí. Eu posso também, pessoal, trabalhar com contraflecha, né? É você colocar ali um escoramento e ele dê uma contraflecha para diminuir. Às vezes a sua flecha não está passando e você não quer aumentar e mexer na geometria, você pode também, um artifício, trabalhar com contraflecha. Até a contraflecha ela tem limites também, tá? A contraflecha é você, durante o escoramento, você aumentar um pouco a altura do escoramento, né? Para que a laje ela suba um pouquinho. E aí, quando eu tirar o escoramento, ela deforme e fique na altura que você quer. Tá? Evitar o rebaixamento das armaduras. Tá? Isso aqui é bem importante na questão lá das marquises. Né? As marquises geralmente estão submetidas a momentos negativos. Tá? Então, a sua armadura tem que ficar na parte superior da laje. Então, por algum motivo, durante a execução, alguma coisa, essa armadura rebaixou, essa armadura não vai trabalhar para o momento negativo e pode chegar a ter ruptura, tá? Da peça. Então tem que ter cuidado durante a execução. Retardar a instalação de vedações e elementos sensíveis a deformações. Né? Interessante é que você, logicamente, quando você tira o escoramento, a peça vai deformar mais ali inicialmente. Então espera um pouquinho, espera ela deformar e depois você coloca aí as esquadrias, tá bom? E aí, pessoal, a gente chega aqui na verificação da fissuração, que eu já até comentei um pouco lá na aula de detalhamento de armadura na seção transversal, tá? O item 13.4.1, a fissuração em elementos estruturais de concreto armado, é inevitável, devido à grande variabilidade e à baixa resistência do concreto de tração, mesmo sob as ações de serviço. Valores críticos de tensões de tração são atingidos. Então veja, pessoal, imagine uma peça aqui de concreto armado submetida a uma força de tração aqui,
Tá? Isso aqui são as deformações, porque aqui a força é constante, então as deformações são iguais. O que é que acontece, pessoal? O diagrama aqui de tensão ao longo aqui do comprimento da peça, veja que aonde tem a fissura, a minha tensão no aço ela é maior. Por que a tensão no aço é maior? Porque a minha resistência de aderência é zero. À medida que vai se aproximando da fissura, né, a tensão ela vai, de resistência de aderência ela vai diminuindo, tá? Porque aqui é como se eu não tivesse concreto, tá? Então por isso que eu tenho que ter muito cuidado disso aqui, beleza? À medida que eu vou me afastando da fissura, a minha resistência do concreto aqui de aderência vai aumentando. Bom? Beleza. O que mais? Bom, então aquilo que eu já comentei com vocês também, nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Com a abertura da fissura, nós não precisamos verificar. Veja, fissurar é uma coisa quase que inevitável. Então o que nós precisamos fazer é controlar essa abertura da fissura, considerando aqui uma classe de agressividade 2 ou 3, classe de agressividade ambiental 2 ou 3. Nós vamos controlar essa abertura de fissura nesse limite aqui de 0,3 milímetros. E para isso eu vou utilizar uma combinação frequente, onde eu vou entrar com as cargas permanentes totais e vou reduzir as cargas acidentais em 40%. Tá? Aliás, em 60%, né? Porque eu vou pegar cargas totais mais 0,4 de cargas acidentais. Beleza? Quando os limites são ultrapassados, a fissuração torna-se inaceitável. A solução para o problema é alterar as características da peça com a armadura ou com as dimensões da seção transversal. Beleza? Então, para isso, nós calculamos isso daqui que eu já comentei, né? Para você calcular as aberturas de fissura, você vai utilizar essas duas expressões aqui e utilizar aí o menor das duas, tá? A região mais propícia a fissurar é a região aqui na face da viga, né? E essa região aqui, essa área crítica, vamos dizer aqui, de fissuração, é em torno da armadura, onde você tem um quadrado aqui de 15 φ, o diâmetro da armadura. Aqui são todos os elementos dessas formas aqui que nós já comentamos lá na aula de detalhamento. Beleza? Então, pessoal, hoje a gente encerra aqui essa primeira parte, primeira aula aí de verificação dos estados limites de serviço, tá? E na próxima aula continuamos aí com mais detalhes sobre isso, tá bom? Obrigado pela paciência e um grande abraço.